Em novembro de 2024, a acadêmica doutora Laura Gonçalves Bittencourt, especialista em dinâmicas de poder e servidão no Brasil pós-escravidão, por uma universidade do estado de Minas Gerais, estava finalizando a compilação de dados para sua obra sobre a invisibilidade das cuidadoras e diaristas urbanas no período pré-ditadura militar, quando recebeu uma comunicação inesperada. A mensagem vinha de um senhor de 87 anos, chamado Osvaldo Ribeiro Nunes. Dizia de forma concisa: "Professora, possuo uma imagem de 1962 que a senhora precisa examinar. Trata-se da minha prima, ou melhor, da injustiça que lhe foi imposta. Seria possível agendar uma conversa?" Aquele contato simples anunciava uma das narrativas mais dolorosas e reveladoras sobre as relações de trabalho doméstico no Brasil daquele tempo. E a verdade precisa emergir. Se você valoriza a memória e a justiça histórica, inscreva-se agora, ative o sino para acompanhar cada detalhe desta jornada investigativa e, de forma leve, diga nos comentários: qual é a história mais intrigante que você conhece sobre o passado de sua cidade? Porque o que se desenrolou em Belo Horizonte em 1962 é um reflexo do que silenciou milhares de vozes por todo o país. Laura havia dedicado 2 décadas de sua trajetória acadêmica a resgatar depoimentos de mulheres cujas existências eram quase inexistentes nos arquivos oficiais. Ela tinha a convicção de que e-mails como aquele frequentemente vinham carregados de feridas familiares profundas, traumas preservados por muitas décadas, segredos que todos queriam esquecer, mas que alguém, no limiar da vida, sentia a urgência de finalmente externar. Ela respondeu prontamente, oferecendo um encontro em seu gabinete na universidade. 5 dias depois, Osvaldo chegou ao campus portando uma pasta simples, de material sintético, já bastante desgastada. Era um homem de compleição frágil, calvo, com as mãos firmes apesar da idade avançada, e um olhar que transmitia uma dor ancestral misturada com resolução. Ele se acomodou diante de Laura e, sem rodeios ou formalidades, abriu a pasta, deslizando um retrato antigo sobre a mesa. A imagem em questão capturava 7 indivíduos em pose em frente a um casarão imponente de alto padrão. Pela estética claramente funcionalista da construção ao fundo, pelo corte das vestimentas e pela granulação da fotografia em tons de sépia, a datação era inconfundível, início dos anos 1960. 6 dos retratados vestiam-se com a formalidade típica da elite mineira da época. 3 homens em trajes de corte rigoroso, 3 mulheres em vestidos de tecido pesado, com volumes discretos. Todos exibiam um sorriso contido, a pose de quem se sentia proprietário daquele cenário de grandes portões e vegetação exótica. Contudo, havia uma 7ª pessoa posicionada sutilmente à esquerda. Uma moça de uns 22 anos, trajando um uniforme simples, possivelmente uma diarista, com um tecido listrado e sem qualquer adorno. Ela não sorria. Sua expressão era reservada, quase imperturbável. Os braços estavam cruzados de forma defensiva, e ela estava separada dos outros 6, como se sua presença fosse funcional, mas não pertencente. Laura reconheceu de imediato a hierarquia social rigidamente demarcada naquela composição. Era a clássica foto de família burguesa com a pessoa de serviço incluída. Uma ocorrência raríssima no registro fotográfico brasileiro daquele período. Quando ocorriam, era sempre com essa separação visual, evidenciando a diferença de classe e status. Osvaldo apontou para a jovem na extremidade esquerda da foto. Sua voz era baixa, mas carregada de peso. "Esta é minha prima, minha única família de sangue que me restou." O nome dela era Clara Vasconcelos de Souza. Ela tinha 22 anos quando esta foto foi tirada, em maio de 1962, na casa da família Almeida Castilho, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Clara estava com eles há 4 anos, desde os 18. Cuidava da casa, da lavanderia, da organização. Dormia em uma edícula nos fundos, sem conforto. Recebia um valor irrisório e não tinha dias de descanso assegurados. A família dizia que ela era quase uma filha. Osvaldo fez uma pausa, respirou fundo e continuou. 4 meses depois dessa fotografia, minha prima estava morta. Ela tinha 22 anos.
Os Almeida Castilho alegaram fatalidade. A burocracia nem sequer considerou uma investigação formal. Clara foi sepultada como desconhecida, pois nós, sua família empobrecida, éramos incapazes de arcar com os custos de um funeral digno. Por 62 anos, carreguei o fardo de que o ocorrido não foi um acidente. E agora, antes que eu parta, é imperativo que a verdade seja conhecida. Laura sentiu a urgência da situação e soube que a escala da investigação pedia colaboração. Ela contatou 2 colegas de confiança. O Dr. Gabriel Torres Siqueira, historiador do trabalho focado em migrações internas e relações urbanas em uma universidade do estado de São Paulo, e a doutora Renata de Lima Castro, antropóloga social com pesquisa em violência de gênero e exclusão social pela uma universidade do estado do Rio de Janeiro. Quando Laura lhes mostrou o retrato e narrou o depoimento de Osvaldo, a adesão foi imediata. Gabriel examinou a fotografia com uma lente de aumento. Ele chamou a atenção para elementos que Laura não havia notado. Os Almeida Castilho estavam dispostos no centro de gravidade da imagem, dominando a composição. O homem mais velho, o provável patrono, estava centralizado, com a mão em um gesto de posse sobre a esposa. Os demais, provavelmente filhos adultos e uma nora, estavam alinhados em simetria. Todos olhavam para a câmera com um ar de autoridade e inviolabilidade. Clara, a diarista, estava literalmente na borda do enquadramento. Um corte sutil à esquerda e ela desapareceria. Sua linguagem corporal contrastava. Ombros ligeiramente caídos, cabeça baixa, braços cruzados em reclusão. Seu olhar para a câmera era indefinido, transmitindo uma ausência de identidade expressa. Era o semblante de quem aprendeu a se apagar, a ser apenas uma ferramenta na paisagem alheia. Renata, por sua vez, notou um detalhe psicológico crucial. Ela digitalmente ampliou a área do rosto de Clara. Havia uma melancolia nos olhos da jovem que o semblante neutro não conseguia disfarçar completamente. E mais, havia uma sombra incomum no lado direito do pescoço, visível mesmo na foto sépia. Renata tinha vasta experiência em identificar estigmas de violência em documentos históricos. Aquela marca podia ser efeito da luz ou, potencialmente, o vestígio de um trauma recente. Impossível concluir pela imagem, mas era um indicador que exigia investigação. Osvaldo corroborou a suspeita. Ele relatou: Clara voltava para nossa casa uma vez por mês, quando a família Almeida Castilho permitia. Quase sempre com hematomas discretos nos braços, nas pernas, uma vez no pescoço. Ela inventava que tinha esbarrado, que tinha caído, mas eu sabia. Eu tinha 26 anos em 1962, mas não era ingênuo. Eu sabia que alguém naquela casa a estava agredindo. A equipe de pesquisa tinha a convicção de que precisavam de mais do que a imagem. Quem eram os Almeida Castilho? Qual era a realidade do serviço de Clara para eles? E, crucialmente, o que de fato aconteceu em setembro de 1962, que levou à morte precoce de uma jovem? Para decifrar o destino de Clara, era imperativo mergulhar no contexto mais amplo do serviço doméstico no Brasil em 1962. O país vivia o auge das tensões políticas pós-renúncia de Jânio Quadros com a instabilidade de João Goulart. O desenvolvimento industrial inchava cidades como Belo Horizonte, com migrantes rurais em busca de uma vida melhor. No entanto, por trás da fachada de progresso, as desigualdades sociais e a violência estrutural permaneciam intocadas. O trabalho doméstico era uma das poucas portas de entrada para mulheres pobres, majoritariamente pardas e negras, no mercado urbano, mas era uma ocupação totalmente desprotegida. Inexiste legislação que as amparasse. Elas não tinham direito a salário justo, férias, repouso remunerado, registro formal ou qualquer dos direitos consolidados para outras categorias. As diaristas e moradoras viviam em um limbo jurídico, sujeitas à arbitrariedade do empregador. Gabriel explicou que essa exclusão da legislação não era um acaso social. Era um projeto político deliberado, profundamente enraizado na herança escravocrata. O serviço na casa de família era tido como uma extensão do regime senhorial. A casa era uma zona de exceção,
onde o Estado não intervinha. O patrão exercia uma espécie de poder feudal sobre seus dependentes. Essa mentalidade tratava as trabalhadoras não como profissionais com direitos, mas como subordinadas, quase um bem móvel. Nesse cenário de vulnerabilidade total, o abuso era endêmico e sistematicamente silenciado. As jornadas eram de 15, 18 horas diárias. Eram forçadas a viver em cubículos, sem ventilação ou conforto básico, recebiam pagamentos simbólicos, eram proibidas de ter vida social, relacionamentos ou de planejar o futuro. E quando eram vítimas de violência física ou sexual, não havia instância de socorro. A polícia tratava como assunto de família. A sociedade jogava a culpa sobre a própria vítima. Clara Vasconcelos de Souza nasceu em 1940 no município de Montes Claros, Minas Gerais, filha de Manuel de Souza e Hilda Vasconcelos de Souza, pequenos lavradores que se mudaram para Belo Horizonte em 1953 em busca de oportunidades. A família se instalou em um aglomerado da Zona Oeste. Manuel trabalhava como ajudante de pedreiro e Hilda fazia lavagem de roupas para fora. O sustento mal dava para os 3 filhos. Clara, a mais velha, seguida por Osvaldo, seu primo, e uma irmã caçula. Quando Clara atingiu 18 anos em 1958, a família enfrentava uma grave instabilidade econômica. A mãe havia contraído uma doença pulmonar, cujos custos com o precário tratamento esgotaram as poucas reservas. Foi nesse beco sem saída que Clara se iniciou no serviço doméstico. Osvaldo detalhou o momento doloroso. Uma vizinha indicou uma família de classe média que buscava uma jovem para o regime de cama e mesa. O eufemismo para quem morava na casa estava disponível 24 horas por dia, tendo como pagamento principal apenas o teto e a comida, com um valor monetário mínimo. Clara aceitou por dever. A família precisava urgentemente do dinheiro que ela enviava, e Clara sentia a responsabilidade de amparar. Nos primeiros anos, ela passou por 2 casas. Osvaldo recorda que a prima voltava, a cada mês, esgotada, magra, com relatos de humilhação. Na primeira casa, o trabalho era das 4h30 até a meia-noite. Dormia em um depósito e recebia tão pouco que não conseguia comprar nenhum sapato novo. Na segunda, a patroa a tratava com escárnio constante, chamando-a de lenta e desinteressada, e acusando-a de comer o que não era devido. Em 1958, através de uma colega de trabalho, Clara foi contratada pelos Almeida Castilho. Osvaldo disse que, a princípio, parecia uma melhoria. A família pagava um pouco mais, permitia uma folga mensal e a casa era grande, onde Clara teria um quarto próprio, ainda que pequeno. Clara tinha 18 anos quando começou com eles. Gabriel iniciou o levantamento sobre os Almeida Castilho. Em registros de cartório e almanaques de Belo Horizonte da década de 1960, ele descobriu que Geraldo Almeida Castilho era um engenheiro civil renomado, dono de uma construtora no centro da cidade. Tinha 45 anos em 1962. Era casado com Lúcia Castilho e tinha 2 filhos adultos. Marcos, de 23 anos, que estudava Direito em uma prestigiada faculdade da capital, e Paula, de 21 anos, recém-formada em magistério. A família residia em um casarão em bairro de elite. A casa, de 3 andares, com piscina e amplos jardins, empregava, além de Clara, uma lavadeira que vinha 3 vezes por semana, mas não morava lá, e um motorista. Clara era a única residente permanente de serviço. Gabriel localizou a propriedade nos registros de IPTU. A casa fora construída em 1955 e seu valor, segundo a avaliação de 1962, era expressivo. Os Almeida Castilho eram o estereótipo da nova burguesia que prosperou com a onda do desenvolvimentismo e via o serviço doméstico barato como um apêndice de sua condição social. Mas o que de fato se passava dentro daquela residência de fachada imaculada? Que vida Clara viveu ali entre 1958 e 1962? Osvaldo tinha poucas informações. Via a prima apenas por poucas horas mensais, sempre em um clima de vigilância implícita. Clara era evasiva sobre os detalhes.
Ela mencionava que cuidava dos 2 filhos adultos da família, apesar de serem apenas alguns anos mais novos que ela. Cozinhava, limpava a casa inteira, fazia faxinas pesadas, acordava às 5 e só dormia após as 23 horas. Recebia cerca de 1.200 cruzeiros por mês, em 1962, um valor que mal chegava à metade do salário mínimo de outras categorias. Osvaldo lembrou-se de um diálogo específico com Clara em janeiro de 1962, meses antes da foto. Clara estava abatida. Ela confessou que queria sair da casa, mas estava presa. A mãe ainda estava doente. A família dependia do dinheiro. E Clara disse algo que o marcou profundamente. Eles falam que sou da família, mas sou um móvel. Quando eu quebrar, eles me jogam fora. Chame a atenção da sua comunidade. Se você se sente tocado por histórias de injustiça e memória, compartilhe este vídeo. Porque o destino de Clara Vasconcelos de Souza é o de incontáveis trabalhadoras que foram apagadas do livro da história. Renata sabia que era essencial entender a dinâmica interna da casa. Ela propôs localizar outras pessoas que pudessem ter trabalhado para a família ou que tivessem conhecido Clara. Uma tarefa hercúlea após 62 anos. Osvaldo recordou o nome da cozinheira que trabalhava diariamente, Dona Efigênia da Costa Reis. Ele não sabia se ela vivia, mas lembrava que Dona Efigênia morava no bairro Lagoinha. Através de uma minuciosa pesquisa em registros antigos de bairro, Renata conseguiu localizar descendentes de Efigênia. A própria Efigênia havia falecido em 2013, aos 90 anos, mas sua neta, Jussara Costa Reis, hoje com 68 anos, estava viva e aceitou o contato. Quando Laura, Gabriel e Renata visitaram Jussara, ela confirmou que a avó havia trabalhado para os Almeida Castilho entre 1957 e 1963. E sim, a avó conheceu Clara. Jussara disse que a avó falava de Clara com angústia frequente. Efigênia havia testemunhado a rotina da jovem e carregava um remorso por não ter feito mais. Jussara apresentou aos pesquisadores um pequeno diário que Efigênia guardava. Era um caderno onde ela anotava despesas, reflexões e, ocasionalmente, observações. Em várias anotações entre 1960 e 1962, havia menções a Clara. Uma anotação de março de 1961 dizia: "A menina Clara é boa, mas carrega o mundo nas costas. Dona Lúcia é uma fiscal, nunca se satisfaz. Hoje, gritou com Clara porque a toalha de banho estava com cheiro de mofo. A menina chorou escondida na área de serviço." Outra anotação de setembro de 1961. "O rapaz Marcos tem uma maldade na alma. Vi ele hoje puxar o tapete quando Clara estava subindo com o balde de cera. Ela quase se machucou feio. Ele riu. Quis falar, mas não é meu lugar." Clara não disse nada, só respirou fundo e continuou. Uma terceira anotação, de junho de 1962, era ainda mais chocante. "Estou apreensiva com Clara. Ela está magérrima e indisposta. Perguntei se estava se alimentando e ela negou. Mas percebi que Dona Lúcia só permite que Clara coma sobras no quarto. E há uma tensão com o Dr. Geraldo. Quando ele está em casa, Clara evita a sala, os corredores. Fica apreensiva, quase aterrorizada. Não gosto do que estou imaginando, mas sou velha e conheço o mundo. Conheço os sinais de um patrão que se aproveita da vulnerabilidade de uma diarista." A última anotação de Efigênia sobre Clara era de agosto de 1962. "A menina Clara está grávida. Ela não fala, mas sei reconhecer. O enjoo, a palidez, o corpo que muda. Tentei conversar com ela, mas ela negou com os olhos assustados. Sei que Dona Lúcia ainda não notou, mas quando notar, a tragédia virá. Peço a Deus que a proteja." Os pesquisadores ficaram em um silêncio sepulcral ao ler aquela última frase. Clara estava grávida em agosto de 1962. 4 semanas depois, ela estava morta e a família Almeida Castilho alegava acidente. A revelação da gravidez alterou a natureza da investigação. Não se tratava apenas de exploração e abuso, mas de um potencial caso de coerção seguida de ocultação da verdade. Osvaldo confirmou que a prima jamais mencionou gravidez.
e confirmou que Clara não tinha relacionamentos externos e que a família Castilho a mantinha isolada. Se Clara estava grávida, o pai só poderia estar dentro daquela casa. Renata explicou que esse era um padrão repetitivo na história social brasileira. Diaristas jovens, residentes na casa dos patrões, eram alvos fáceis para homens de poder. Vivendo sob o mesmo teto, sem defesas, sem voz, eram vítimas de impunidade total. Quando a gravidez ocorria, elas eram invariavelmente expulsas ou coagidas a intervenções perigosas, ou, nos casos mais extremos, silenciadas para sempre. A equipe precisava dos registros oficiais de óbito. Gabriel dirigiu-se ao Arquivo Público de Minas Gerais. Após 4 dias de busca, ele localizou a certidão de óbito de Clara Vasconcelos de Souza, datada de 17 de setembro de 1962. O documento era terrivelmente sucinto. Dizia: Clara Vasconcelos de Souza, 22 anos, solteira, diarista, falecimento por hemorragia interna severa, decorrente de queda súbita em pavimento residencial. Endereço: residência da família Almeida Castilho, Rua das Palmeiras, 320 Belo Horizonte. Médico atestante: Dr. Ricardo Santos Leão. Não havia menção à necropsia, nem qualquer registro policial. Clara simplesmente caiu e morreu. Ponto final. Gabriel soube que aquela explicação era fictícia. Mortes por queda acidental resultando em hemorragia fatal eram atípicas para uma jovem saudável. E acontecer no exato momento de uma gravidez indesejada, na casa de um possível agressor, sem investigação, era inverossímil demais. Mas em 1962, a vida de uma trabalhadora pobre não valia o rigor investigativo. A palavra do patrão era lei. Gabriel localizou o Dr. Ricardo Santos Leão. O médico havia falecido em 1995, mas registros do Conselho Regional de Medicina indicavam que o Dr. Ricardo era o clínico de confiança da família Castilho. Não era um legista. Era o médico chamado para oficializar a morte de modo a proteger seus clientes. Laura decidiu buscar os registros funerários. Ela encontrou o registro. Clara Vasconcelos de Souza foi enterrada em 20 de setembro de 1962, no Cemitério da Paz, na zona leste de Belo Horizonte, em uma cova sem nome. O sepultamento foi bancado por uma confraria assistencial. Os Almeida Castilho não pagaram. A família de Clara não tinha como. Clara foi jogada em uma área comum. Renata e Laura visitaram o cemitério. As covas de 1962 já haviam sido reutilizadas há décadas. Os restos mortais foram movidos para um ossário geral. Clara não tinha um lugar para ser lembrada. Ela havia sido apagada, como tantas outras. Osvaldo chorou ao saber do destino final da prima. Ele disse: Nós nem fomos ao enterro. Eles disseram que cuidariam de tudo. Fomos ingênuos. E agora ela nem tem um punhado de terra para descansar. A investigação revelava a profundidade do acobertamento. Gabriel decidiu vasculhar os arquivos judiciais e policiais. Após semanas, ele encontrou um registro extraordinário. Em dezembro de 1962, apenas 3 meses após a morte de Clara, havia um boletim de ocorrência de uma mulher chamada Neuza Ferreira Lima. Neuza era a diarista que trabalhou para os Almeida Castilho entre 1954 e 1957. No registro, Neuza alegava ter sido coagida sexualmente por Geraldo Almeida Castilho e, quando engravidou, foi dispensada sem indenização. Após ouvir sobre a morte de Clara, ela decidiu denunciar, temendo o padrão de abuso. O boletim foi registrado, mas não gerou inquérito. Havia uma nota manuscrita do delegado. Acusações infundadas de pessoa de baixa reputação contra cidadão de bem. Arquivar. Neuza tentou, mas o sistema a engoliu. Gabriel localizou Neuza através de registros. Ela estava viva, com 86 anos, em Contagem. Após ser contatada, ela hesitou, mas ao saber que a irmã de Clara estava envolvida, ela aceitou falar. Neuza recebeu os pesquisadores em sua casa modesta. Uma mulher de corpo curvo, mas com a memória afiada. Ela disse: Trabalhei para aquela gente por 3 anos. No começo do serviço era duro, mas era só o trabalho.
Mas depois de um ano, o doutor Geraldo começou a me cercar. No corredor, na lavanderia, na cozinha. Ele me tocava, fazia insinuações. Eu tentava me esquivar, mas morava lá. Uma noite ele me agrediu no quarto de serviço. Eu tentei gritar. Quando terminou, ele me ameaçou. Disse que me acusaria de roubo e me faria apodrecer na cadeia. Aconteceu mais vezes. Quando engravidei, a dona Lúcia percebeu. Me chamou de vagabunda que seduziu o marido. Me expulsou na hora, sem salário, sem nada. Tive que fazer um procedimento perigoso para tirar a criança, quase morri. Fiquei calada por medo e vergonha. Mas quando soube que outra moça tinha morrido, eu jurei que falaria. A polícia me chamou de mentirosa. E eu desisti. A equipe estava desolada. O padrão de abuso, como indicavam os relatos, era crônico. Geraldo Almeida Castilho teria cometido violações contra pelo menos 2 trabalhadoras. E possivelmente mais. Diga sua opinião, com respeito nos comentários. Você considera que a omissão da sociedade, ao permitir que casos assim se repitam, é uma forma de cumplicidade com o abusador? Este padrão de silenciamento não pertence apenas ao passado. Ele ainda existe. Renata fez a conexão mais sombria. Se Geraldo tinha um histórico de abuso e Clara estava grávida quando morreu de hemorragia interna, a morte não foi um acidente. Foi um acobertamento, um crime para eliminar uma gravidez que seria um escândalo. Clara morreu porque era a prova viva do que ele era. Gabriel intensificou a pesquisa sobre os Almeida Castilho. Ele descobriu que Geraldo Almeida Castilho teve uma carreira em ascensão até 1962. Após setembro de 1962, a trajetória mudou. Em 1964, a família vendeu a mansão e se mudou para um bairro mais discreto. Em 1967, Geraldo dissolveu a construtora e abriu uma pequena consultoria. Em 1970, ele se aposentou prematuramente, aos 53 anos. Era um claro padrão de retração social. Pessoas inocentes não reagem assim. Pessoas com segredos, sim. Gabriel também descobriu que Marcos Castilho, o filho, abandonou a faculdade de Direito em 1963 e se mudou para o Nordeste, onde viveu recluso. Paula Castilho, a filha, casou-se às pressas em janeiro de 1963, 4 meses após a morte, e se mudou para o exterior, cortando laços com a capital. A família se desintegrou. Renata sugeriu localizar os descendentes. Gabriel rastreou. Geraldo morreu em 1994. Lúcia em 1999. Marcos em 2015. Paula, a filha, ainda vivia, aos 83 anos, em um retiro na Europa. A equipe tentou o contato. Laura escreveu uma carta, explicando a pesquisa, mencionando os documentos e o nome de Clara. Para a surpresa geral, Paula respondeu. Ela convidou os pesquisadores para um encontro. Quando Laura, Gabriel, Renata e Osvaldo chegaram, foram recebidos por uma senhora frágil, mas com a lucidez intacta. Paula olhou para Osvaldo e disse: "Você é o primo dela, os mesmos olhos, os olhos de Clara." Osvaldo confirmou. Paula começou a chorar convulsivamente. Eu sabia que este dia viria. 62 anos de silêncio. 62 anos de culpa. Paula Castilho tinha 21 anos em 1962. Ela e Clara tinham idades próximas, mas mundos opostos. Paula era a herdeira, Clara a serva. Paula disse que sempre sentiu um mal-estar com o tratamento dado a Clara. Via a crueldade da mãe, os gritos, as humilhações. Viu o desprezo do irmão, os empurrões. Mas foi ensinada a ser dócil, a não questionar a hierarquia. Mas o que viu em 1962 foi um abismo moral. Paula contou. Eu sabia o que meu pai fazia. Eu ouvia os choros tarde da noite. Via meu pai saindo do quarto dela. Eu sabia e me calei. Tinha medo dele. Fingi que não existia. Ela continuou. Em agosto de 1962, Clara tentou me pedir ajuda. Ela veio ao meu quarto, tremendo. Disse, "Senhorita Paula, preciso de ajuda. Estou grávida e estou com medo." Eu, que podia ter feito tudo, oferecido dinheiro, levado-a embora, eu disse, "Não é problema meu. Você deveria ter sido mais cautelosa." E a mandei sair do meu quarto. 2 semanas depois,
A mãe descobriu. Paula ouviu a mãe vociferar contra Clara. Chamou-a de devassa, de sedutora. Clara tentou explicar que não foi consensual, que foi coerção, mas a mãe não a ouviu. O pai chegou e ficou furioso, não de vergonha, mas de irritação. Ele a trancou no quarto. Nos dias que se seguiram, o pai ia ao quarto. Levava água, mas levava outras coisas. Eu o vi levando frascos. Eu suspeitei que ele estava forçando um procedimento. Era comum. Intervenções caseiras, tudo para sumir com a prova. Clara ficou muito mal. Eu a ouvia tossir. A mãe ignorava. Ninguém chamou um médico. E então, em 17 de setembro, houve um grito de pânico. Corri. Vi meu pai saindo do quarto de Clara, pálido. Ele disse que ela havia caído de uma escada de serviço inconsciente. Mas eu não engoli. A escada ficava longe. E ela estava trancada. Como saiu? O pai chamou o doutor Ricardo, o médico da família. O médico a declarou morta. Queda acidental. Mas Paula viu a expressão do doutor Ricardo. Ele sabia. O pai cuidou do funeral, disse que não precisavam se preocupar. E ele a enterrou como indigente. Ele queria apagar Clara. E funcionou. Minha vida e a de minha família implodiu. Meu irmão afundou na bebida e se isolou. Eu fugi. Vejo o rosto de Clara toda noite. Osvaldo, tremendo, perguntou: Você sabia de tudo e se calou? Paula respondeu: Sim, eu sabia e sou tão culpada quanto meus pais. Por minha omissão, sua prima morreu. Não há perdão, mas agora preciso confessar. Segundo sua percepção dos fatos, Clara foi vítima de violência letal. O patriarca a pressionou a aceitar intervenções que causaram a hemorragia ou forjou a queda para eliminar a evidência. Não sei o método exato, mas foi morte não natural. E todos nós, por nosso silêncio, fomos cúmplices. Renata perguntou se Paula faria um depoimento formal. Paula concordou. Quero justiça para Clara. Com o testemunho de Paula, a equipe tinha a história completa. Clara Vasconcelos de Souza foi vítima de coação sexual sistemática por Geraldo Almeida Castilho. A gravidez resultante a tornou um estorvo a ser eliminado. Sua morte foi encoberta pela família, que usou seu poder para silenciar a verdade. Por 62 anos, Clara foi esquecida. Agora, através do esforço de pesquisadores e da coragem de Osvaldo, a história de Clara emergia. Laura decidiu tornar a investigação pública, com um artigo acadêmico e reportagens. Clara merecia ser lembrada como um símbolo da violência contra trabalhadoras. A equipe também buscou a promotoria para reabrir o caso. Era crucial que o Estado reconhecesse que a morte de Clara foi um crime. Em maio de 2025, exatamente 63 anos após a fotografia, a Promotoria de Minas Gerais anunciou a reabertura do caso da morte de Clara Vasconcelos de Souza. Baseada no testemunho de Paula e Neuza e nas provas documentais, a promotoria declarou que Clara foi vítima de morte violenta. Era um reconhecimento tardio. Clara não era mais uma vítima de acidente. Sua história ganhou repercussão nacional em setembro de 2025. A fotografia com Clara na margem tornou-se um poderoso emblema das vidas invisibilizadas. A revelação forçou conversas essenciais sobre a história do serviço doméstico. Acadêmicos, ativistas e ex-trabalhadoras compartilharam suas histórias. O caso de Clara não era isolado, era um padrão. Uma organização de trabalhadoras domésticas propôs uma campanha, Diga o Nome Dela, para homenagear as vítimas de violência e silêncio. Osvaldo, aos 87 anos, tornou-se um porta-voz improvável. Ele discursava sobre a importância da dignidade e do fim do silêncio. Ele dizia: Clara não pôde falar. Ela foi calada. Eu falarei por ela até o meu fim. A família de Clara, com a irmã e o primo, criaram um memorial simples na antiga comunidade, em memória de Clara Vasconcelos de Souza, 1940-1962. Trabalhadora, prima, filha, vítima da injustiça, finalmente honrada. Em dezembro de 2025, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou uma lei, batizando uma pequena área pública de Praça Clara Vasconcelos de Souza. Na inauguração,
Osvaldo discursou. Clara tinha sonhos, queria estudar, queria casar, tudo lhe foi roubado. E a sociedade deixou. Mas agora, a vida dela tem significado. Ela será lembrada. Neuza Ferreira Lima, aos 86 anos, também compareceu. Ela abraçou Osvaldo. Nós sofremos nas mãos da mesma maldade. Eu sobrevivi, ela não. Mas agora, honramos a memória dela. Paula Castilho não compareceu, mas enviou uma carta. Pedia perdão à família, reconhecia a cumplicidade e doou uma quantia significativa a um fundo de apoio a trabalhadoras. Um gesto de redenção. A história de Clara impulsionou uma lei estadual, chamada Lei Clara Vasconcelos de Souza, fortalecendo as proteções para diaristas e estabelecendo a obrigatoriedade de investigação em mortes suspeitas. Nacionalmente, organizações usaram o caso para exigir a plena implementação dos direitos trabalhistas. Laura, Gabriel e Renata publicaram um extenso artigo. Clara Vasconcelos de Souza e as histórias ocultas de exploração no serviço doméstico. A fotografia de 1962 tornou-se material didático em universidades. Em 2026, uma cineasta produziu um documentário sobre a história de Clara, com entrevistas e contexto histórico, trazendo atenção global à questão. Mas o impacto mais profundo foi o pessoal. Centenas de pessoas contataram Osvaldo, compartilhando histórias de familiares. Histórias de abusos, mortes suspeitas, silêncios que duraram décadas. Osvaldo respondia a cada mensagem. Sua familiar não foi esquecida. Você a lembra. Conte a história. Mantenha a memória acesa. Em maio de 2027, no aniversário da reabertura do caso, foi inaugurada uma exposição permanente no Museu da Inclusão, em Belo Horizonte, com a história de Clara. A exposição incluía a fotografia, documentos, depoimentos e objetos pessoais, uma agulha de tricô, um livro de receitas, um lenço bordado e um mural onde visitantes escreviam nomes de trabalhadoras a serem homenageadas. O mural encheu-se de nomes: Maria, Francisca, Joana. Osvaldo visitava o museu, sentava-se em frente à foto. Conseguimos, Clara. Sua história é contada. Você não foi apagada. Você foi importante. Sua vida teve significado. Talvez outras mulheres sejam poupadas do seu destino, porque agora as pessoas sabem o custo do silêncio. Hoje, mais de 6 décadas depois, Clara Vasconcelos de Souza tem o reconhecimento que lhe foi negado. Ela é um símbolo de resistência, um exemplo de injustiça, um catalisador de mudança. A fotografia persiste. 7 pessoas diante de uma casa modernista em maio de 1962. 6 sorrindo. Uma, na margem, séria, olhando para a câmera, como se soubesse que alguém, no futuro, veria o que a imagem realmente representava. Não a harmonia, mas a exploração. E no centro, uma jovem que, em 4 meses, estaria morta, vítima de um crime que tentaram apagar. Mas Clara Vasconcelos de Souza não foi apagada. Ela está aqui. E enquanto houver pessoas como Osvaldo, as Claras do Brasil jamais serão esquecidas. Se esta narrativa ressoou em você, inscreva-se e ative as notificações. Deixe um like para que mais pessoas a conheçam e compartilhe nos comentários suas reflexões sobre como as sombras do passado ainda nos alcançam. Esta foi a história de uma fotografia de 1962, mostrando uma diarista na sombra da família e seu destino roubado. Foi a história de Clara, de Osvaldo que buscou a verdade, de Neuza que finalmente falou, de Paula que carregou o fardo e de todas as trabalhadoras cujas histórias precisam ser contadas e honradas. Obrigado por sua atenção.